Hello, people! Tudo bem, gente? Para quem tá chegando agora, seja super bem-vindo. Eu sou a Cris Cardoso, esse daqui é o site da Cris. E é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo assim, ó, ferro e fogo, one shot, que eu tava aqui lendo uma matéria que saiu com relação ao futuro da moda. E eu tô desde ontem com uma pauta parada aqui no computador pra gente conversar sobre isso. Tem muita gente me mandando direct perguntando o que eu acho, se eu posso falar sobre o assunto, como é que fica a moda, como é que fica a beleza, como é que ficam todos esses serviços que não são os chamados serviços essenciais. E eu fui um pouco cautelosa na hora de fazer essas previsões, porque é muito comum em época de internet, né, todo mundo querer ter opinião sobre tudo. E todo mundo tem que falar sobre tudo e você tem que se posicionar em 5 segundos sobre tudo. E o resultado disso é um monte de besteira que a gente vê por aí, completamente superficial, sem estudo, sem apuração. Você tem aí no final um monte de informação desencontrada e que não condiz com a realidade. Mesmo que eu leve mais tempo para me posicionar, mas eu prefiro primeiro fazer uma pesquisa, porque se eu errar, ok, mas pelo menos tem algum embasamento técnico para a gente conversar e depois melhorar aí o que eu considerei verdade, né? Nenhuma informação, nenhum ponto de vista é 100% isento, porque o que a gente traz é sempre o que a gente apura, mais aquilo que a gente, filtra aqui na nossa cabeça. Com relação à moda e à beleza, eu já tinha dado alguns drops para vocês aqui, inclusive antes de pandemia, do que eu achava que era o momento que a gente está vivendo, né? No vídeo de macro e micro tendências, eu já abordei um pouco sobre isso, eu já falei para vocês que esses setores que lidam com a beleza, que lidam com a aparência, nossa comunicação visual pessoal, né? Tem um pouco de marca pessoal nisso aí também, chamado branding pessoal, mas são setores que lidam fundamentalmente com o comportamento. E o comportamento é a gente, humanidade, que promove. Então, automaticamente, tudo que é previsto está passível de mudar. Por quê? Porque se os grupos sociais que regem esses comportamentos, que são estudados por essas empresas e que pulverizam essas informações nas suas cidades, nos seus bairros, nos seus países, nos seus continentes, mudam de opinião, automaticamente essa macro tendência ou até a micro tendência baseada numa macro tendência vai mudar junto. O que a gente está vendo aqui na moda a partir dessa matéria que chama Pandemia de Covid-19 reacende discussão sobre a relevância dos desfiles. Os críticos afirmam que o modelo já estava obsoleto. A gente tem duas turmas aí, né? A turma que considera os desfiles, as passarelas, o formato antigo da moda obsoleto, e aquela galera que considera importante manter. E eu acho que qualquer previsão que seja feita nesse momento do que vai acontecer é meio que, sabe quando você ponta o dedinho pra cima assim e fica vendo pra que lado o vento bate? Não dá pra saber. Gente, não sejamos hipócritas, tá? Tudo isso funciona com plata, money, dinheiro, bufunfa. Então, se não tem dinheiro, os grandes grupos que hoje detêm a maioria dessas marcas, né, não estão querendo disponibilizar investimento para esse tipo de evento, obviamente que a marca não vai conseguir chegar lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o modelo precisa ser revisto? Óbvio que sim. Por quê? Porque a moda não se sustenta mais do jeito que era 15 anos atrás. O formato pós-internet trouxe para todo o segmento de moda e beleza, quando eu falar moda, junta beleza aí, tá? Porque envolve também. Trouxe para esse segmento facilidades que dispensam determinados custos que ainda são representados, por exemplo, por essa passarela e com a galera olhando, se você já pode fazer essa transmissão, entendeu? A moda, ela é classificada como uma pirâmide, igualzinho à pirâmide social. Então você tem as marcas que são chamadas grifes de luxo no topo da pirâmide e dali para baixo você vai categorizando as grifes em função do público-alvo que essa grife quer atingir e, consequentemente, do produto que essa grife tem. Dentro disso existe todo esse esforço, investimento de marketing, investimento em tecnologia, para que essas marcas consigam trazer para nós, consumidores, um produto que seja condizente com o status que ela quer ocupar. E o que isso tem a ver com essa história do desfile? Tudo. Esses desfiles, eles eram feitos para quem? Para os buyers e os jornalistas de moda especializados do setor que iam, buyers são compradores, tá? Então, grandes multimarcas, grandes compradores no mundo todo, pessoas que representavam as importadoras, todo mundo ia assistir em Milão, em Nova York, em Paris, esses desfiles para fazer as compras, entender quais eram aquelas
coleções que as marcas ofereciam, depois voltava, fazia o pedido e comprava. Com o advento da internet, você começou a ter as influenciadoras digitais ocupando ali, disputando a primeira fila junto com esses especialistas de moda, mas pela popularidade que elas tinham diante dos públicos, né? Então, ao invés de você disseminar o teu desfile para 1.000 pessoas, de repente você tinha 40, 50, 60 milhões de pessoas assistindo você simultaneamente. A gente entrou num segundo momento, além das influenciadoras, que era, peraí, eu quero que a minha marca seja desejada pela geral, mas eu não quero que a minha marca seja consumida pela geral, porque se ela for consumida pela geral, a premissa do marketing de luxo, que trabalha com o quê? Exclusividade, vai deixar de existir, porque o meu público vai deixar de comprar. Então não, peraí, eu não consigo ser comprado por todo mundo, porque nem todo mundo pode pagar 30 mil reais numa bolsa, por exemplo. Quero ser desejado por todo mundo, são coisas bem diferentes. E eu quero que o mundo todo tenha acesso ao meu desfile. Então começaram a fazer aquelas transmissões ao vivo. Esse ano, com a pandemia, algumas marcas aqui no Brasil, a Lagarsone fez isso, né? Ela cancelou o desfile que seria aberto para fazer um desfile de porta fechada, só com as modelos, total segurança com a equipe, pouquíssimas pessoas, e fez uma transmissão daquele desfile. E essa matéria reacende exatamente isso. Em novo tempo, né, em função de tudo isso que está acontecendo, como é que fica essa questão dos desfiles? Então, existem os especialistas que falam que o modelo realmente já precisava ser revisto, que talvez não tenha necessidade de levar tanta gente assim para essas cidades e fazer tudo lá ao vivo, a galera toda lá misturada, dá para fazer online. E tem a galera que fala que acha importante ter o desfile, mas que com certeza o formato vai ser revisto. Ponto positivo da gente ter um slowdown, aí, uma acalmada nessa história toda de desfile de passarela, qual é? Algumas marcas chegavam a fazer 8 desfiles por ano. Para você levar 8 desfiles para uma passarela, pensa na quantidade de tecido que você gastava e na quantidade de estoque que você não vendia e que ficava encalhado e que ia para descarte. Porque nem todo mundo faz outlet, nem todo mundo faz promoção, porque isso em termos de luxo meio que dá uma decaída para o valor do teu produto. Então tem marcas, inclusive, que foram envolvidas em escândalos, né? Porque elas queimavam estoque, ao invés de até de doar aquelas roupas. Reduzir a quantidade de desfiles vai ajudar significativamente o meio ambiente. Vai diminuir muito o descarte de matéria-prima, que você não vai ter necessidade de fazer tantas coleções e ter tanto apelo comercial em cima para depois não vender. Esse prejuízo já estava acontecendo, ele não é exclusivo desse momento que a gente está vivendo. Muitas marcas, na verdade, já foram, inclusive, passadas para fundos, né? Os fundadores viraram, tipo, diretor criativo, participam de conselho, aqui no Brasil também. Porque para não perder aquela essência do fulano que é a cara da marca, sabe? Mas, na verdade, essas marcas já estão com grupos. Algumas deram super certo, outras não. Por quê? Porque tem que ter fôlego. A economia está mudando muito, a consciência de consumo está mudando muito. E eu acredito, sinceramente, que o futuro dessa história de desfile, assim como o futuro do marketing de luxo, assim como o futuro de marcas que lucram 800%, 1000% em cima das peças, também está em cima de uma balança. Vai para um lado ou vai para o outro a partir do nosso comportamento como consumidores. Eu não tenho essa ilusão de que todo mundo vai no primeiro dia após quarentena finalizada acordar vendo a luz e todo mundo saindo e comprando apenas o essencial, comprando produtos quando precisa, escolhendo um preço, escolhendo uma roupa de uma cadeia produtiva justa. Eu não tenho essa ilusão. Quem pode fazer isso já está começando a fazer isso. Mas uma família que tem o par e 3 ou 4 dependentes ali, ganhando 2 salários mínimos por mês, essa família está pensando em subsistência. A moda e a beleza, no primeiro cenário, não são serviços essenciais, né? Elas são serviços para quem já está estabilizado na vida, está com dinheiro ali tranquilo, está ganhando, está gastando, mas já está no equilíbrio de balança. Essas pessoas conseguem olhar isso, conseguem falar de colorimetria, conseguem fazer o que a gente está fazendo aqui, conversar sobre cor, vamos adaptar, não vamos, vamos inspirar, não vamos. Agora, a maioria ainda está pensando em como é que vai pagar o aluguel do mês retrasado que está atrasado. Como é que vai pagar a conta de luz, como é que vai pagar a conta de gás. Então, se a gente estende isso para todos os outros países, a gente vai chegar a uma brilhante conclusão. Que vai mudar? Vai. Para onde vai? Depende da gente.
o que a gente pode ter certeza é que as marcas vão ter que sair do discurso. Aquelas marcas que estavam no discurso de precisamos ter mais responsabilidade social, precisamos ter mais responsabilidade com o meio ambiente, precisamos pensar mais, o precisamos, que era o discurso, vai começar a entrar na prática, porque o consumidor, que é a gente que define isso, não está mais de olho fechado. A gente hoje tem acesso à informação, a gente hoje tem oferta, então as marcas, elas fazem um produto especializado, elas fazem um produto diferenciado, mas elas não têm um preço que esses 85% que consomem, às vezes, o que dá para consumir, porque não pode se dar o luxo de escolher, não conseguem acessar. Então, tudo, essa divisão na pirâmide fashion, ela vai continuar existindo. A gente, público, é que vai migrar, talvez de uma faixa para outra, ou dessa para essa, sabe? A gente vai começar a selecionar melhor. Ou, às vezes, para não ficar comprando nessa aqui, a gente vai segurar a grana para daqui a 2, 3 meses poder comprar nessa daqui uma coisa só, ao invés de comprar 3, 4, como a gente compraria antes. Esse movimento todo vai depender da gente. Hoje um consumidor, nós todos que somos evangelizadores de marca e consumidores, antes da gente fazer uma compra, muitas vezes a gente é impactado por boca a boca com um amigo, com família. A gente não entra só na internet para ver comentário, ou não vai só no Reclame Aqui para ver se a lava-louça vai dar pau. Não. A gente conversa com gente que tem aquilo. Ou numa conversa totalmente nada a ver no WhatsApp, a pessoa fala, cara, comprei uma lava-louça nova e tal, lava-louça é essa, isso, aquilo. Dali eu vou pesquisar. Imagina o que é isso com moda e com beleza, que é o meu core business aqui com vocês. O impacto que isso tem. Então, sim, a gente já vai ter mudanças, é um fato. Para onde essa mudança vai? Depende. Depende de mim, depende de você, depende do nosso coletivo. Lembrando, o coletivo não é uníssono, o coletivo ele é diverso. Nós temos países com necessidades diferentes, com realidades financeiras diferentes, nós temos continentes com realidades e necessidades diferentes. Então, provavelmente a gente vê mudança sim, só que essas mudanças não vão ser todo mundo acordou vendo a luz e não. E vai voltar à base do feudo, trocando coisa. Esquece, não será assim, tá? Mas o meu posicionamento que vocês tinham pedido para eu falar, o que eu acho que vai ser, o que não vai ser, tá aqui. Vamos parar de jogar essa solução sempre no colo do outro. A solução nesse momento é o nosso coletivo que vai formar. É a forma com que a gente trabalha. E eu estou extremamente feliz porque eu estou há 10 anos falando com vocês no site, aqui e nas redes, conforme elas foram acontecendo, sobre a mesma coisa. Inspiração, dica, autoestima, usando o que a gente tem, comprando aquilo que realmente agrega de um jeito eficiente, de um jeito inteligente para a nossa vida, sem transferir trauma, sem transferir complexo para o outro, assumindo as responsabilidades pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Essa é a missão que eu tenho aqui com vocês, essa é a missão que eu tenho no site desde 2009. E é a missão que eu levo para todas as redes que distribuem a nossa informação. Então, eu acredito sim que independente do cenário que a gente tem aí, se 8 desfiles, 4 desfiles, nenhum desfile, tudo online, eu acredito que nós que consumimos tudo isso, sairemos ganhando com certeza absoluta. E as marcas que realmente abraçarem essa necessidade de novo momento planetário também sairão muito felizes dessa história toda. Agora, como isso vai acontecer? Que marca vai acordar para o quê? Que marca vai tirar a tal decisão do discurso e vai fazer isso virar prática? É o tempo que vai dizer, gente. Se a gente compra, a gente está incentivando que essa marca continue a fazer de um jeito. Se a gente não compra, a gente está incentivando essa marca a fazer de outro. Marketing atende demanda, mas o marketing de hoje ele atende uma demanda assistida. Ele está vendo o que a gente está entregando de informação para ele fazer rebranding, e é reposicionamento em cima de reposicionamento. Tá todo mundo igual. A gente está fazendo reposicionamento de marca pessoal em casa. Consciente ou inconscientemente, a gente está fazendo reposicionamento o dia inteiro. De um grupo que cuida de 10 marcas simultaneamente para públicos diferentes. Imagina esse pessoal. Vai acontecer, já está acontecendo com certeza absoluta. A gente já teve um impacto mega sério, que foi a mudança do digital. Quem não tinha produto digital nessa pandemia sofreu triplicado. Sofreu triplicado. Quem estava aí pedindo a minha opinião, meu ponto de vista em relação a tudo isso, esse é o meu olhar e a gente vai continuar conversando. Eu quero muito que vocês participem dessa conversa, porque não tem certo e errado nesse momento.
Eu estou trazendo ideias aqui para a gente começar a refletir sobre isso e dependendo dos comentários que vocês deixarem, a gente abre essa conversa para outros conteúdos. Eu fico muito tranquila de falar com vocês sobre isso aqui, porque a minha galera é sempre muito bacana, muito educada, inclusive quando vocês discordam entre vocês, é sempre com muita leveza, com muita educação, felizmente, graças a Deus. Então que a gente possa ampliar essa conversa, porque eu acho que todo mundo vai sair ganhando, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau.